Se você é mestre de RPG e está procurando uma ideia para jogar em uma única sessão, ou até em um encontro maior, um interlúdio entre campanhas, ou como um encontro aleatório mesmo, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te apresentar uma ideia de one-shot contada por cima, com desafios, combates e decisões prontas para você adaptar para o seu sistema e para o seu grupo. E a ideia da vez é Os Prisioneiros da Fortaleza Gelada. Os personagens nessa aventura de apenas uma sessão começam presos. Sim, todos eles são prisioneiros, o que já quebra um pouco a expectativa dos jogadores de uma forma curiosa, e que geralmente deixa qualquer jogador já atento ao que está acontecendo logo nos primeiros instantes. Eles estão sendo transportados, junto com mais uma dúzia de prisioneiros, para uma fortaleza-prisão no meio da neve, localizada no coração de uma floresta gelada de pinheiros. Aqui você, como mestre, pode já começar pedindo como cada um foi preso. Vocês podem inventar ideias legais, pegar de alguma tabela da internet ou até perguntar pro ChatGPT por que tal personagem, com tal história, personalidade e profissão, foi preso. Eu acredito que começando o RPG assim, fazendo os jogadores falarem e decidirem coisas logo nos primeiros instantes, é uma excelente ideia para se começar uma one-shot. Eles já possuem aqui a gerência de suas ações, mesmo que sejam as do passado, as de por que fui preso. Seja como for, após essa introdução e após cada um falar por que está preso, você apresenta a ambientação em si. Narre eles viajando por essa região gelada e chegando no castelo. Mas um pouco antes de passar pelo portão de entrada, algo acontece. Algumas flechas caem próximos do grupo, e aqui nós já temos o primeiro desafio, sobreviver às flechas. Nós já falaremos quem está por trás destes disparos, o que importa primeiro é o dano que essas flechas causam nos personagens. Esse dano não deve ser muito alto ou o suficiente para matar um personagem. Aqui você, como mestre, quer colocar apenas alguma pressão de jogo e urgência, com o mistério martelando na cabeça dos jogadores. Meu Deus, eu já vou morrer e quem está atirando em nós? A cabeça do jogador que ainda estava processando a ideia de que o personagem começou preso vai pirar ainda mais. E para decidir esse primeiro desafio, faça um ataque contra cada personagem de jogador. Use um modificador de ataque entre um valor não muito baixo e razoável. A ideia aqui é que seja um pouco difícil de acertar os personagens, mas não impossível. Depois de jogar um ataque contra cada personagem de jogador, distribua mais 2 ataques com alvos aleatórios entre eles. Se estiver jogando em 4 personagens, por exemplo, decida aleatoriamente, jogue um D4, para saber quem as flechas vão atingir. Jogue novamente os ataques e o dano caso atinja alguém. E fica interessante essa escolha aleatória dos 2 últimos disparos, porque já gera na campanha uma sensação de sorte ou azar, e até de algo mais pessoal. Talvez algum jogador já tenha seu personagem atingido 2 vezes aqui, e isso com certeza renderá histórias futuras. Mas voltando ao desafio, agora é a hora de você revelar quem fez os disparos. Mortos-vivos. Narre alguns zumbis e esqueletos surgindo na linha das árvores e se aproximando do forte. Uma legião sem fim. Bom, na verdade, tem fim, e você sabe disso, mas narre para eles que realmente não se vê o fim deles. As árvores estão cobrindo o restante e a nevasca atrapalha a visão. Seja como for, como uma preparação para o desafio 2, agora é a hora de você, como mestre, guiar eles para dentro do castelo através dos NPCs. Os guardas que estão escoltando os prisioneiros correm para dentro do forte levando os prisioneiros, e uma batalha acontece. Estes mesmos prisioneiros, os personagens dos jogadores, são deixados ali no pátio mesmo sob os cuidados de um único guarda, enquanto os demais vão para as muralhas defender a fortaleza. Os esqueletos e zumbis começam a escalar as muralhas e um grande ruído no portão principal é ouvido. Um ruído repetitivo, como se fosse algo enorme batendo no portão. Alguém ou alguma coisa está tentando passar. Aqui, ainda na preparação para o nosso segundo desafio, seus jogadores poderiam tentar tirar os grilhões e as algemas, se libertar de fato. E aqui as regras para isso variam de sistema para sistema, mas você pode permitir sim testes para isso. No meio da confusão, seria até normal os prisioneiros tentarem escapar, Você pode até permitir com que convençam o único guarda que está ali de prontidão a liberar as chaves para eles, para que lutem juntos. Ou pelo contrário, permitir com que eles ataquem esse guarda, tentando sobrepujá-lo com os números. Seja como for, seria interessante eles terminarem essa etapa com quase todos eles livres. Se estiver jogando com 4 ou 5 jogadores, você pode iniciar o desafio 2 quando 3 deles estiverem livres. Ou se ninguém for proativo ou tentar se libertar, tente de forma sutil dizer para eles que eles podem fazer isso. Talvez o guarda ao lado deles caia morto por uma flecha e as chaves estão ali prontas para serem pegas, E a ideia de quase todos estarem soltos e livres é porque o desafio 2 é um combate, e precisamos deles livres, mas deixando ali 1 ou 2 ainda meio presos para dar aquela sensação de urgência neles. Então, enquanto os últimos personagens estão ali tentando se libertar, a batalha nas muralhas não se mostra ainda com nenhum lado vencedor. Guardas, esqueletos e zumbis estão morrendo. Mas no meio disso tudo, acontece a invasão do pátio. E a invasão do pátio acontece pelos portões. Lembra que a gente falou antes que tinha aquele som de algo grande batendo nos portões? Então, um poderoso gigante morto-vivo entra.
Ele possui apenas um braço e um olho, e em sua única mão ele porta um poderoso tacape rústico. Toda essa descrição do gigante de nosso desafio 2 é importante, porque a regra aqui é: esse gigante morto-vivo é para entrar nerfado nesse combate, fraco. Geralmente gigantes são oponentes de nível intermediário ou até alto em RPG de mesa e são muito fortes. Por isso a ideia dele ter apenas um braço e um único olho. Seus ataques devem causar menos dano, sendo mais difíceis de acertar do que o normal. E eu quero ir além aqui, eu quero sugerir duas coisas para esse gigante. A primeira coisa é de que cada ataque que ele acerta, mesmo causando esse dano reduzido, empurra o personagem 3 metros para longe dele e deixa ele caído. Isso não necessariamente pode acabar com o grupo, mas é um efeito legal e cinematográfico que eles vão amar. Você ainda poderia causar ali um leve dano no personagem, se ele for terminar em um espaço de parede ou um espaço que já está ocupado, se ele fosse colidir com um objeto. E a minha segunda sugestão é que esse gigante tenha um ataque em área, uma capacidade de girar seu tacape e causar dano em área, um dano um pouco mais reduzido que os ataques normais dele, mas talvez atingindo ali até 3 metros a partir dele, para evitar que os personagens fiquem se aglomerando e para dar aquele toque de realidade. De uma criatura grandona sendo encurralada, ela com toda certeza se agitaria e tentaria afastar todo mundo com fúria. Ainda para esse desafio de invasão do pátio, você pode acrescentar interações com guardas e mortos-vivos também. Você pode interpretar alguns guardas gritando que os prisioneiros estão livres, outros gritando para que os prisioneiros ajudem e que talvez cada inimigo tombado possa reduzir a pena de cada um ali, e coisas do tipo. Fique à vontade para interpretar. Aqui no pátio, se quiser colocar uma meia dúzia de mortos-vivos, pode colocar eles como tendo apenas um ponto de vida e causando um dano mínimo, tipo um D4 ou algo assim. Eles vão servir apenas para dar volume, porque o desafio principal é o gigante. Se não quiser colocar mais inimigos, principalmente se estiver rodando essa one-shot em níveis iniciais, você pode simplesmente falar que os guardas estão contendo os outros mortos-vivos que estão ali surgindo, mas que esse gigante passou pelas fileiras iniciais que estão no portão e agora está no pátio diante dos personagens dos jogadores. Como conclusão desse desafio 2, talvez um ou mais personagens podem morrer. E isso é normal, ainda mais em uma one-shot perigosa como essa. Se alguém morrer, faça com que o personagem tenha os holofotes aqui por alguns instantes. Faça ele interpretar sua morte, peça quais são os últimos pensamentos dele e o que o personagem está deixando para trás. Família, amigos, uma missão, morte de personagens de jogadores é quase sempre chato, mas você pode fazer desse momento algo único para ele, dando esse espaço antes que ele fique sem jogar o resto da noite aqui. E bem, depois do gigante vencido, vamos agora nos preparar para o terceiro desafio. Você agora deve narrar que os mortos-vivos estão sobrepujando os guardas, de que tem mais esqueletos passando pelos portões e de que todos os vivos por ali estão recuando para dentro do castelo. Aqui com certeza os personagens vão querer interagir com os guardas e entre os próprios guardas mesmo pode existir uma desavença sobre deixar ou não os prisioneiros ajudar. Este momento entre desafio 2 e 3 talvez seja o melhor momento para interações, então pode abusar um pouquinho disso, porque no desafio 3 você já começa a narrar que o castelo inevitavelmente é invadido e de que os mortos-vivos parecem não ter fim. Os guardas lutam, talvez os personagens dos jogadores possam ali ajudar de alguma forma, e os mortos podem começar a surgir até de andares superiores. Os personagens vão correndo e este desafio é sobre isso. Nesta fuga dentro das paredes da fortaleza-prisão, eles devem fazer um único teste de resistência, talvez de destreza ou de constituição, ou se quiser permitir perícias também pode, depende um pouco do sistema. Quem falha poderia receber ali uns 2d4 de dano, algum dano mínimo, Talvez um dano um pouquinho maior se a campanha for de um nível intermediário ou avançado, e passar no teste reduz esse dano pela metade. Aqui, você pode deixar cada jogador interpretar como, nesta fuga em disparada por entre corredores e salões, os personagens acabaram sofrendo esse dano. E por fim, conectando o desafio 3 com o desafio 4, o nosso desafio final, colocar um necromante para lutar contra eles em um salão dentro deste castelo. E de novo, as estatísticas, habilidades, as magias do necromante pode variar bastante aqui de sistema para sistema, de nível para nível, isso fica em cargo de vocês, mas o importante aqui é que ele não esteja sozinho, que ele possa estar acompanhado ali de alguns zumbis e talvez conjurar mais alguns esqueletos, porque um boss único, sozinho, é sempre mobado em RPG de mesa. Com todos os personagens focando em um único boss, ele facilmente morre. Então, como boss final, coloque alguns lacaios aqui, nem que seja com 1 ou 2 pontos de vida só. As motivações desse necromante são pessoais aqui. Ele quer resgatar alguém dessa prisão, e não existia melhor forma do que um ataque em larga escala com os seus lacaios. Dentro de sua visão deturpada e já tomada pela necromancia, ele poderia tentar barganhar com os personagens se estiver perdendo o combate, principalmente oferecendo a sobrevivência deles em troca de ajuda para encontrar essa pessoa presa. E assim você tem o final dessa breve aventura.
A conclusão pode ser os personagens derrotando o necromante, assim destruindo também os mortos-vivos, e eu deixo ao seu critério aqui se você quiser fazer com que os guardas liberem os personagens por terem ajudado, ou coisa do tipo, ou talvez que não sobre guardas vivos no fim, ou que os personagens tenham uma chance de escapar sem os guardas ver, ou quem sabe o final desta breve aventura seja uma barganha com o vilão, ajudando ele a encontrar essa pessoa querida e ficando livre da fortaleza e da prisão. Como primeira dica bônus, se em algum momento os personagens quiserem sair do castelo, narre para eles que este definitivamente é uma má ideia. As portas do castelo podem ter sido trancadas por dentro, as muralhas estão tomadas por guardas e mortos-vivos. Caso algum personagem consiga voar, você vai ter que criar um motivo bem forte para esse personagem ficar ali. Talvez alguém que ele ame esteja nessa prisão, e ele está ali para encontrar essa pessoa, ou de que as asas dele estão acorrentadas ou amarradas de uma forma que ele não consiga se libertar, que não seja fácil de se libertar. Pelo menos não sem algum tempo de preparo ali. E essa one shot não deixa muito tempo para isso. São apenas os personagens tentando sobreviver. Mas se eventualmente um personagem conseguir sair dali, de alguma forma mirabolante, dê para ele a chance de um teste. Pode ser um teste de resistência ou de perícia, que seja difícil de passar, mas não impossível. Se ele falhar, ele é pego pelos mortos-vivos lá fora e é morto. Se vencer, você pode deixar com que ele fuja, e a participação dele na one shot de hoje termina. Como segunda dica bônus aqui, tem o seguinte critério para que os personagens cheguem no desafio 4, na batalha contra o vilão final. Eles devem estar mais ou menos com metade de seus recursos exauridos. Você pode usar esse termômetro para saber se está pegando muito pesado na batalha com o gigante, por exemplo, ou se eles estão avançando pelos desafios com muita facilidade. Mas como disse, use apenas como um termômetro. Talvez se chegarem no combate final muito mal, antes do combate começar, você pode nerfar um pouquinho o necromante e os seus lacaios. E o contrário também é verdade, se chegarem ainda novos e limpos, pode talvez colocar lacaios mais poderosos juntos do boss final, e que esses lacaios realmente podem ter algum peso em combate. O importante aqui em uma one shot é o impacto que você causa e o balanceamento antes do combate, porque qualquer ajuste que você poderia fazer durante o combate pode ser visto com maus olhos pelos jogadores. E queremos, no fim desse jogo, que os seus jogadores tenham tido uma boa experiência, alguns sustos e quem sabe alguma história engraçada para contar no futuro. E por hoje é só. Espero que tenham curtido essa ideia. Eu vou indo nessa, galera. Fiquem com os deuses e até mais, aventureiros.